EDP Sexta Meia Maratona do Douro Vinheteiro, a mais bela corrida do mundo, assim é apelidada esta prova, que é disputada justamente num emblemático cenário património da humanidade. Estamos com imagens da zona de partida, a animação é total, aqui na barragem de Bagaúste. Partida na barragem de Bagaúste, chegada em Peso da Régua, outra localidade mítica de Portugal. Também estavam pessoas míticas do atletismo português presentes. Rosa Mota, mais uma vez, a patrocinar esta competição. Rosa Mota, que nos dá também aqui as primeiras indicações desta sexta meia maratona do Douro Vinheteiro. A organização está de parabéns. Gostaria também de agradecer aos patrocinadores que apostaram nesta meia maratona, porque sem eles realmente é impossível organizar-se uma prova já com as características destas. Temos atletas estrangeiros, turistas, que é bom para o turismo, e o ambiente social acho que está ótimo. Nossa campeã olímpica da maratona, Rosa Mota, presente aqui nesta sexta edição da meia maratona do Douro Vinheteiro. Ora, temos 3 provas em simultâneo aqui no programa. Aqui está o início da prova de cadeira de rodas. Depois vamos ter a distância principal, a distância da meia maratona, e a seguir também destaque para a caminhada na extensão de 6 km. Vamos para as estrelas aqui presentes. A primeira delas, e a principal, sem dúvida, Sara Moreira, a regressar à competição aqui no Douro. O ano passado tinha estado outra grande atleta portuguesa dos últimos tempos, Inês Monteiro. Desta vez foi Sara Moreira que veio aqui sem intuito de fazer uma prova totalmente competitiva, se pudesse ser, para chegar à vitória. E acabou realmente por ser um treino rápido por parte de Sara Moreira. Nos homens, os melhores nomes portugueses, a priori, Rui Pedro Silva, que entretanto cumpriu recentemente os 30 anos de idade, e Sérgio Silva, o atleta do Maia Atlético Clube, que tem sido uma das revelações / confirmações do atletismo português nas provas de estrada e sobretudo nestas distâncias já consideravelmente longas nas últimas 2-3 temporadas. Atletas lançados ao caminho, tempo muito quente, tal como o ano passado e em algumas outras edições anteriores. De facto, um dos óbices à consecução de grandes resultados, mas por vezes aqui nesta altura do ano, no Douro, a temperatura já se faz sentir de forma bastante vincada, apesar de o percurso ser através de zonas muito arborizadas e tornando o percurso de facto de uma beleza absolutamente extraordinária. Do ponto de vista cénico, esta prova pode lutar por um lugar de a mais bela corrida do mundo, sendo sempre subjetivo de decidir qual seja a mais bela, mas esta é sem dúvida uma prova com extraordinária moldura natural. Ora, e a frente da competição, a frente VIP, chamemos-lhe assim, já lá vai, mas na zona de partida continuam a sair os atletas que compõem esta sexta edição da meia maratona do Douro Vinheteiro, numa altura em que fazemos aqui nova passagem pela frente da competição, ainda o setor masculino e feminino juntos. De resto, as provas masculina e feminina partiram em simultâneo para esta sexta edição da meia maratona do Douro Vinheteiro. Aqui uma imagem, por exemplo, da Sara Moreira, uma das grandes referências no setor feminino aqui presentes na prova. Regressamos novamente à barragem de Bagaúste. Porquê? Porque assinalamos aqui a prova curta, o início da prova curta, a prova de 6 km para ser feita a correr ou a andar, conforme os participantes assim o entenderem. Obviamente com percursos diferentes, mas a chegada está também instalada no centro de peso de régua, tal como acontece obviamente com a prova da meia maratona. É a festa do atletismo presente aqui nesta sexta edição da meia maratona do Douro Vinheteiro. Aqui vão os participantes na caminhada mais lá à frente. De resto, vamos retomar essas imagens a todo o instante. Temos a prova principal, o que acontece neste momento. Há pouco vimos a Sara Moreira a dividir os dois lados da estrada, ao centro, com a sua belíssima passada. Aqui Rui Pedro Silva mantendo a frente da prova, com o Bruno Pedro também ali próximo, e os dois melhores quenianos que estavam aqui, Edwin Kiptu e Isaac Kiplagat, a manterem-se também na frente da competição. Isto é uma competição também muito interessante, porque a maior parte dos participantes apanha o comboio na régua, vai até à barragem de Bagaúste e depois volta a correr ou a andar, se for o caso. É extremamente curioso que faça este percurso, o que torna a prova também do ponto de vista dos participantes, sobretudo aqueles que não
tenham o stress de querer ganhar ou ficar nas melhores posições, tornam essa prova particularmente atrativa, também nesse particular. Isto quando o ritmo era vivo na frente da prova, não poderia deixar de ser, apesar do calor. Estamos aqui à zona de partida, onde toda a gente ia saindo para a caminhada com toda a calma inerente a um belo dia de passeio no Douro, um dia de um azul magnífico, que vamos aqui confirmando nesta 6ª edição de uma meia maratona que, para além de ganhar este relevo nas participações maciças de atletas de todas as condições, vai ganhando também cada vez mais relevo nas participações individuais de grande nível. Vemos aqui Sara Moreira aparentemente sozinha, ela que viria a ter a companhia durante muito tempo de Delfim Conceição. E depois, a mais longe, de Mónica Silva, atleta que se transferiu do Futebol Clube do Porto para o Maratona Clube de Portugal, o clube praticamente desde sempre da Sara Moreira, e que viria a ser a segunda melhor da competição. Sara ia isolada em termos da competição feminina aqui e já sem deixar grande dúvida de que se preparava para mais uma vitória. Vemos aqui Mónica Silva com Doroteia Peixoto, as atletas que estavam na disputa das posições imediatas na prova feminina. Atletas acompanhadas por alguns bons valores, embora veteranos, já do setor masculino. Um plano mais alargado dessa disputa, numa vertente da competição que tem trazido aqui à régua e a esta região grandes atletas. Falámos da Inês Monteiro, o ano passado vencedora diante da Fernanda Ribeiro e da Anália Rosa. Conseguiram elas bater a melhor queniana, que foi a Jacqueline Rionoripo, mas gostaríamos de lembrar que na edição precedente, em 2009, tinha-se revelado nesta prova e noutras provas no norte de Portugal, nomeadamente no Porto, uma atleta chamada Prisca Jeptu, que depois viria a ganhar aqui na régua com um grande tempo de 72 minutos e 17 segundos, em condições de bastante calor, e essa Prisca Jeptu foi a vencedora da Maratona de Paris deste ano de 2011, com uma grande marca de 2 horas 22:55. Portanto, o Douro deu a conhecer ao mundo praticamente, nesta Maratona do Douro Vinheteiro, a Prisca Jeptu. Não vai dar a conhecer ao mundo a Sara Moreira, apesar de todo o seu destaque nesta competição, já que a atleta é mais reconhecida internacionalmente e está perante uma época em que terá uma palavra importante a dizer na perspectiva dos campeonatos mundiais da Coreia de Daegu, para não falarmos já na época olímpica que vem aí. E aqui a frente masculina com o Rui Pedro Silva entre os africanos. E não só. Rui Pedro Silva, que de facto está numa fase mais indefinida da sua carreira. Podemos fazer esse contraponto com a Sara Moreira, que é bastante mais jovem que ele, apesar de tudo. Rui Pedro não tem tido uma época famosa, ainda contribuiu para a equipa nacional para os europeus de corta-mato, mas depois as coisas não correram bem também em termos de corta-mato. E vamos ver se agora, em termos de estrada, Rui Pedro consegue realmente fazer resultados que o aproximem da sua real valia. Mais para trás havia uma luta interessante por outras posições entre os melhores atletas portugueses, isto quando não temos aqui nas imagens ainda o Sérgio Silva, que viria a confirmar ser um atleta em ascensão, como já referenciámos. Segundo grupo de atletas lusitanos, onde vinham Filipe Pedro, Paulo Gomes, José Costa, Pedro Coruja, Heitor Oliveira, António Fernandes, Bruno Soares, tudo atletas de boa valia, e nem sequer iríamos dizer que sejam de um segundo plano nacional. Eu digo, podem ficar numa linha um pouco atrás da primeiríssima linha do fundo masculino, que no entanto é bastante menos forte atualmente do que o fundo feminino português. Em todo caso também havia uma maioria de atletas lusitanos nas posições do top 10. E aqui Sérgio Silva, o atleta que cumpriu 28 anos em abril, atleta do Maia Atlético Clube, que recentemente estreou-se na maratona em Praga, foi 13º com 2 horas 16 minutos e 21 segundos. Obviamente um recorde pessoal, uma boa estreia para Sérgio Silva, ele que tinha ficado muito bem posicionado na meia maratona de Viana do Castelo, na meia maratona Manuela Machado, logo no princípio do ano, fazendo 63 minutos e 34 segundos no pódio da competição. Portanto, aí um bom resultado para ele. Entretanto, José Costa a ficar aqui perseguido pelo Sérgio Silva, que vai apanhar o atleta do Ciclones. Esta altura em que vai haver essa dobragem e a aproximação de Sérgio Silva a uma posição potencial de pódio, já que iam estando pela frente Edwin Kiptu com o Rui Pedro Silva e também o Isaac Kiplagat, outro dos quenianos que aqui veio, um atleta habituado a correr no norte de Portugal. Restabeleceu o seu recorde pessoal na meia maratona, precisamente no Porto, com 61 minutos e 59 segundos no ano de 2007. Numa altura em que regressamos aqui à competição feminina, para já vamos vendo a segunda classificada e também a terceira, mas na segunda posição, Mónica Silva. Exatamente, Mónica Silva, que vem fazendo também aqui um bom trajeto na presente temporada, cada vez mais virada para as provas longas. Mónica Silva que corre tecnicamente muito bem em relação às provas de estrada, como convém, com a maior economia de esforço possível. Sara Moreira é diferente, porque ainda é uma atleta com grandes aspirações na pista, essa medalhada de bronze dos últimos campeonatos da Europa, e aqui outra Silva, mas a Fátima Silva, uma das atletas de facto mais impressionantes da história do fundo longo em Portugal. Super veterana Polveira, com mais de 40 anos de idade agora, a antiga vencedora crónica da Maratona de Lisboa.
Lisboa, várias vezes campeã nacional na disciplina mais longa do atletismo, a vir a estar aqui mais uma vez em competição. Não lutou pelos lugares de topo, mas acabou por se cotar como a sexta melhor das mulheres na meta colocada em peso da régua. Portanto, mesmo assim, um bom resultado para Fátima Silva, sempre bem acompanhada por alguns atletas masculinos que gostam de cercar as mais fortes atletas femininas, servem de boa boleia. Fátima Silva, que vinha ainda junta com Luís Oliveira na disputa da quinta posição, e Rui Pedro Silva ia ficando aqui cercado pelos canianos, com o Sérgio Silva vindo lá mais para trás. Dos atletas canianos ficavam aqui o Edwin Kiptu e o Isaac Kiplagat. Havia um dos africanos que estava em maiores dificuldades e que foi perdendo terreno, Collins Tanui. A partir daqui, Tanui é um apelido muito famoso, mas no caso vertente aplicável a um atleta que desta vez não esteve à vontade nestas condições, até para os africanos certamente difíceis, embora se eles tivessem mais tempo para olhar, vissem aqui todas estas maravilhosas quintas nesta magnífica região, um verdadeiro bálsamo para o esforço que estavam a desenvolver, e que torna esta prova de facto com um percurso absolutamente invulgar. Ritmo na frente bastante duro, Collins Tanui a perder terreno, vai ser sensível a partir daqui o afastamento do atleta do Quênia da decisão da competição. E aqui o lado feminino, ainda com a disputa da quinta e sexta posições, enquanto havia também a Fernanda Miranda, outra veterana do Sporting de Braga, que estava um bocadinho à frente destas atletas, que se encontravam aqui nesta disputa da posição número 5 de entre as mulheres. Uma posição número 5 que iria dar para ficar dentro dos 80 primeiros totais da classificação. Mesmo assim, muito afastados da frente. E isto tudo, sobretudo, se compararmos com a posição de Sara Moreira, que entre todos os concorrentes acabou por ficar na posição número 21. Fernanda Miranda nas imagens, uma atleta do Sporting de Braga, muito veterana, que foi uma boa especialista de distâncias intermédias e virou-se para a estrada já há bastante tempo, sem os resultados que talvez se pudessem esperar em função das suas capacidades, o que é também um pouco aplicável à Cláudia Pereira, outra das atletas que fez um trajeto semelhante, mas ainda assim capaz de estar aqui destacada na disputa da quarta posição, acompanhada por um homem, valentemente, Orlando Valente, a ficar com ela até perto do final da prova, sendo uma ajuda, porque fazer esta prova com estas condições completamente só é de facto problemático. Sara Moreira, entretanto, na frente da prova não tinha problema nenhum, e ela viria a dizer no final que protagonizou aqui um treino rápido, e de facto, tendo em conta o calor que se fazia sentir, foi um treino bastante rápido mesmo para a Sara Moreira, que cada vez aumenta mais a vantagem sobre as rivais. Rui Pedro Silva não se escusou à possibilidade de chegar à vitória nesta prova, depois de facto de uma temporada em que as coisas têm corrido tudo menos particularmente bem ao atleta de Santo Tirso, que esta expectativa de Rui Pedro Silva poder atacar mais um resultado de topo numa meia maratona. O prémio para o vencedor não era um prémio excepcional, mas não é um prémio despeciente, 1.200 euros, mas sobretudo fica a ligar o nome a um triunfo, uma prova desta qualidade, que está cada vez mais em subida no panorama nacional e internacional. Isto, entretanto, quando o queniano que estava em queda há pouco conseguiu recuperar um pouco mais, ficando de novo 3 africanos para o melhor atleta português. Ficava ainda essa recuperação final do Sérgio Silva para se poder verificar. E aqui imagens de um Douro já enlanguescido, claramente pelo calor de finais de maio, proporcionando um domingo à beira-rio muito agradável para qualquer pessoa que o queira fazer. Ora, e esta meia-maratona do Douro Vinheteiro teve a visita também de uma delegação da meia-maratona de Foz de Iguaçu, no Brasil. Ora, esperam-se para breve novidades sobre um circuito de meias maratonas património mundial. Então é um projeto fascinante, né? Maravilhoso, porque as Cataratas do Iguaçu ficam dentro do Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Paraná, no Brasil. Nós estamos na 5ª edição já da meia maratona das Cataratas do Iguaçu. E a nossa maior intenção, a nossa maior vontade é divulgar, né, o Parque Nacional, divulgar as Cataratas do Iguaçu para o mundo inteiro. Porque a nossa também nós consideramos uma das mais belas corridas do mundo também de meia maratona. Ora, ficamos então à espera para breve informações sobre um circuito de meias maratonas património da humanidade. Para já regressamos aqui à 6ª edição da meia maratona do Douro Vinheteiro, numa altura em que vamos acompanhar aqui o desenvolvimento da prova feminina, a frente feminina, com Sara Moreira sozinha na liderança.
Sozinha em relação às mulheres, agora a ficar com o Delfim Conceição, uma ajuda preciosa na parte final. De facto, aquele aspecto que se referenciava há pouco da solidão poder ser aqui castigadora dos atletas. Sara, que vai virando um pouco a agulha para as longas distâncias em termos de tentação para um médio prazo, mas que esta época irá certamente preocupar-se com outras disciplinas para os mundiais. Estamos numa fase de transição entre a época de inverno e de verão. No inverno, Sara Moreira conseguiu grandes coisas, foi campeã nacional de cross curto, segunda nos campeonatos nacionais de cross longo, foi segunda nos campeonatos nacionais de estrada, esteve nos campeonatos da Europa de pista coberta por engano na prova de 1500 metros, onde ainda assim atingiu a final. Se tivesse estado na 3000, poderia ter sido campeã da Europa. Depois esteve nos mundiais de cross para Portugal, de facto uma campanha espantosa. Nos homens, entretanto, o Rui Pedro Silva tentava chegar a um lugar acima daquilo que obteve o ano passado, ou seja, o ano passado segundo classificado, atrás de Amos Kaptish do Quénia. Rui Pedro Silva tinha sido quinto no ano de 2009, com um grande tempo de 62 minutos e 36 segundos, confirmando-se que esta prova, em termos de percurso, pode dar grandes marcas se o dia não estiver muito quente, como aconteceu sobretudo nas duas últimas oportunidades, esta que temos imagens e a do ano passado. E, portanto, depois desses lugares próximos da frente, e sobretudo de runner-up em 2010, Rui Pedro tentava a vitória. Só que aqui começava a ver-se que iria ser bastante complicado chegar a essa possibilidade de atingir esse desidrato do atleta português, já que Edwin Kiptu começava a forçar. Ele não era o mais conhecido dos quenianos aqui presentes, mas foi aquele que no dia certo esteve com a capacidade de fazer a diferença. Ali começava Rui Pedro a perder terreno, Sara Moreira tinha tudo controlado. Na verdade, a vantagem da atleta do maratona sobre a Mónica Silva viria a ser bastante grande. Se bem que a Mónica Silva tenha feito um tempo interessante, apesar de tudo, uma vantagem de mais de 2 minutos e 10 segundos para esta grande atleta, ainda bem jovem, a Sara Moreira, uma das grandes esperanças do atletismo nacional e europeu, nascida em outubro de 1985 e medalha de bronze dos últimos europeus de Barcelona na distância dos 5 km. E ainda por cima uma atleta que de facto tem um estilo extremamente elegante. Também por isso, Sara é uma atleta que vai sendo cada vez mais emblemática, para além de toda a sua simpatia e simplicidade que fazem dela uma grande campeã e com possibilidades um dia nas distâncias de estrada também de vir a ser uma atleta marcante, se bem que tenha ainda muito tempo pela frente antes de abraçar essa possibilidade, e pensamos que pelas suas capacidades nas distâncias clássicas ela deverá ainda ficar na pista durante bastantes anos antes de se virar, quiçá, como tantas outras, para uma maratona, como já fez de resto a Jéssica Augusto, embora Jéssica seja um pouco menos jovem do que a Sara Moreira, portanto o que confirma de certa maneira e de forma indireta aquilo que se ia referenciando. Rui Pedro Silva com boa passada, sozinho, é verdade, mas não perdendo concentração num momento já em que começam a doer os quilómetros percorridos, se bem que, como se costuma dizer, uma meia maratona não seja apenas metade de uma maratona, é menos que isso, porque se costuma dizer que o muro nas maratonas está colocado aos 30 km. No entanto, mesmo assim são 20 km e 97 metros, o que não é propriamente brincadeira num dia em que os termómetros estavam bem acima dos 20 graus. Aqui nessa liderança do Edwin Kiptu, desta feita os outros quenianos tinham mesmo perdido o pé. Quanto à frente da prova, falamos do Isaac Kiplagat e do Colin Stanley, nomeadamente ficarem afastados da frente, e portanto não ir acontecer aqui um pódio totalmente queniano como o de 2009. A seguir ao Faustino Starets ficaram o Peter Kosgei e o Kenneth Kiplinu. E o público vai sempre apoiando os atletas ao longo do percurso, como tivemos também aqui a oportunidade de ver na reportagem. Fecho de prova, o fecho da meia maratona setor masculino. Edwin Kiptu para terminar com 64 minutos e 6 segundos, longe do recorde da prova, mas, mais uma vez frisamos, dada a temperatura, uma marca bastante apreciável. E claro que isto também acaba por ligar-se ao resultado do Rui Pedro Silva, que concede 29 segundos. É uma distância significativa, como é visível de resto na imagem, aqui em plena marginal do peso da régua, mas não deixa de ser um bom resultado para o atleta do maratona, que aos 30 anos de idade consegue o segundo lugar em anos sucessivos nesta mítica cidade portuguesa. O Pedro Silva, portanto, a acabar. Grande diferença para o Sérgio Silva, que com uma recuperação, no entanto, notável, viria aqui a alcançar a terceira posição. O atleta do Maia, tal e qual como em Viana do Castelo, em terceiro lugar, confirmando-se um atleta em ascensão, e esperamos poder confirmar nos anos que se vêm a seguir. Uma competição onde é quase sempre a ver o Rio Douro, isso torna como uma corrida uma das mais bonitas do mundo, e com milhares de pessoas a apoiar os atletas, isso dá muito ânimo. Mas foi uma prova realmente muito especial. Conseguir aqui ser o segundo melhor português e o terceiro da geral
foi realmente muito bom e para o ano espero ter a capacidade de voltar cá novamente. E aí está o fecho da prova feminina, Sara Moreira. Belíssimo tempo de Sara Moreira, 72 minutos e 24 segundos. Já há pouco falávamos da Prisca Jeptu, que ela se revelou aqui. Ela revelou-se há 2 anos com 72,17. A Sara fez quase igual nesta prova, o que apenas diz bem da classe da atleta do Maratona Clube Portugal, que teve essa vantagem segura sobre uma Mónica Silva, habituada a correr meias maratonas, incluindo as de Lisboa, da Ponte Vasta Gama e da Ponte 25 de Abril, como mais uma vez fez nesta temporada, a terminar em segundo lugar com 74,37. Também uma bela marca por parte de Mónica Silva. Doroteia Peixoto viria a seguir como terceira mulher na competição e também com um bom tempo, 75 minutos e 17 segundos para esta atleta que cumpriu 28 anos também no passado dia 7 de abril. Uma boa prestação por parte da Doroteia. Os 4º e 5º lugares do lado feminino foram para Fernanda Miranda e para Luísa Oliveira. Tal como todas as provas, para mim é um prazer correr e, portanto, é aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu melhor faço. Acabou por correr bem porque quando se ganha, corre bem, não é? Eu interpretei a prova como um treino um bocadinho mais rápido, uma vez que gosto imenso de correr cá. Já ganhei cá, penso que em 2007 ou 2008, quando soube que poderia vir, porque às vezes há alturas que não posso, porque tenho outras competições. Quando soube que poderia vir cá, não hesitei e cá estou e as coisas correram bem, portanto estou contente. Olha, gostei muito, já é o 3º ano que venho aqui e é sempre bom, a paisagem é lindíssima e depois quando vamos dar a volta dos 8 km para baixo, sabemos que vamos ter aquele público da caminhada, então é muito bom. Vai lá, portuguesa, vai lá, força aí, vai. Pronto, é bom, é realmente formidável, além do público, a paisagem também. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem da 6ª edição da Meia Maratona do Douro Vinheteiro. Foi uma manhã absolutamente notável. Depois de um ano intenso de trabalho, de uma promoção internacional muito forte, depois de uma reestruturação da parte organizativa, conseguimos, durante este ano que antecedeu a edição 6ª da mais bela corrida do mundo, congregar os melhores patrocinadores, atingir o nível máximo de inscrições na prova e depois culminou numa manhã fabulosa em que o Douro se vestiu com o seu melhor fato para receber pessoas de mais de 22 países que caminharam ou correram nas margens do Douro. Tudo decorreu, do nosso ponto de vista, perto da perfeição, não há perfeição, mas penso que os sorrisos estampados na chegada em todos os milhares de participantes demonstram a qualidade e aquilo que experienciaram na EDP 6ª Meia Maratona do Douro Vinheteiro. A nossa presença nesta região faz com que cada vez mais nós nos sintamos o parceiro desta região e como o parceiro, não um parceiro, mas o parceiro desta região, que apoiamos iniciativas como estas que sem dúvida nenhuma impactam socialmente, culturalmente, sob o ponto de vista económico, a promoção e o desenvolvimento de uma região que nós queremos ver desenvolvida. É naturalmente uma felicidade, sinto-me muito feliz por poder, peso da régua, acolher uma iniciativa com esta dimensão. Esta mais bela corrida do mundo é de facto a mais bela corrida do mundo. O Douro naturalmente é uma região encantadora, uma região ímpar e que colhe agora naturalmente frutos de ter essa distinção de património mundial. Esta corrida é mais um motivo para as pessoas virem à nossa região e naturalmente vamos juntar aqui o turismo com o desporto, com a saúde e naturalmente o dia de hoje, a juntar a outros eventos que já tivemos anteriormente, é um grande dia, um dia onde se junta muita gente, onde celebramos o Douro, onde celebramos o desporto e a saúde. E assim foi a reportagem da EDP 6ª Meia Maratona do Douro Vinheteiro, a mais bela corrida do mundo.